Olá, seja bem-vindo ao podcast Leia-se, um podcast especializado em arte, cultura, literatura, educação e produção de conhecimento. Hoje nós temos a honra de receber Chantal Frazão, Obrigada. uma escritora nascida na França, nos arredores de Paris, mas que já mora em Maceió há quase 40 anos, né, Chantal? Mais de 40, 43 anos, mais ou Mais de menos. 40. É. Eu disse 44 anos. 44 anos. Chantal está hoje aqui porque ela está lançando o terceiro livro da sua carreira Hum, literária. Chantal faz parte da Academia Lagoana de Letras exato. e Chantal escolheu um gênero literário que é um tanto controverso, né, Chantal? Aqui no Brasil, que Mas na que França tem uma forte tradição na França, né, exatamente, Chantal? forte, desde o século XIX, muitos autores escrevem, coisas sobre as suas próprias vidas. Um exemplo é a Marguerite Duras, que lançou em 1984 o livro O Amante, né? Que é um lindo Que livro. conta a história dela. Ela nasceu em 1915, né? Então ela fala da sua juventude, quando ela tinha 15 anos, então isso em 1930. Ela morava na Indochina, né, onde ela nasceu, de uma família francesa, porque era colônia francesa na época, a Indochina, né? Que era o Vietnã depois, né, e ela nasceu lá e em 1930, quando ela tinha 15 anos, ela teve um amante chinês, que era um homem que tinha seus 30 anos, muito mais velho do que ela, e era uma relação interracial, uma coisa que era considerada um absurdo, um crime na época, e ainda mais ela sendo uma menina menor de idade, né, e ela escreveu esse livro belíssimo. Fui ver o filme, teve um filme que foi feito, eu esqueci agora o diretor, e passou no cinema Pajuçara. É um filme belíssimo esse. Belíssimo, belíssimo. Chantal, o seu gênero literário, pelo menos é o gênero literário de todos os seus 3 livros até agora, que é Hum. a autoficção Autoficção ou ou bioficção? bioficção. Co como foi a sua escolha por esse gênero? É porque, assim, bom, primeiro para ser escritor tem que ser leitora, Sim. tá. Então eu li muito, desde meus 8, 9 anos de idade eu li muito, muito, muito. Como eu te falei, aquela escola que eu fazia especialmente dos livros, né, eu li não imposições, né, os adultos me falando: "Você tem que ler isso e aquilo", não. Eu fui vasculhando as bibliotecas do meu tio-avô ou de outra pessoa e era observando, lendo a sinopse, estudando um pouquinho o livro, lendo 1 ou 2 páginas, eu fiquei me apaixonando por certos livros e muitos deles contavam as histórias pessoais dos autores. Quando de repente me deu uma vontade de escrever, porque tinha essa vontade que estava dentro de mim, começando a ficar em ebulição, e de repente me deu vontade de escrever. E foi lá que eu me lembrei que na minha vida eu vivenciei tantas experiências, tantas coisas malucas, impressionantes, assim. Então, por que inventar a história de alguns personagens? Eu posso ser o personagem central, sem ser muito, sabe, não. Muitas vezes eu me posiciono como testemunha, observo a vida do outro. Aí eu vou contando uma história de uma tia, de um tio, de uma prima. E foi assim que eu fui aos poucos, assim, publicando primeiro os textos na Gazeta, no jornal Gazeta, e depois eu comecei a juntar tudo e comecei a lançar os livros. Mas eu tenho ainda muitas histórias para contar. Ah, eu sei disso. É. Ô Chantal, e o que que você acha dessas pessoas que costumam dizer, né, que elas consideram que a autoficção é como se fosse, assim, um gênero menor na literatura? Literatura, um professor de literatura da UFAL, me falou assim: memórias é literatura de segunda", ele falou alguma coisa assim que foi bem pejorativa. Aí eu fiquei muito contente, porque pouco tempo depois a escritora Annie Ernaux, uma francesa, ganhou o prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto da sua obra, que é todo de autoficção. Aliás, eu anotei rapidinho aqui, eu posso olhar rapidamente aonde que eu coloquei a Annie Ernaux.
Annie Ernaux, exatamente, ganhou o prêmio Nobel pelo conjunto da sua obra, que é essencialmente de bioficção. Nos seus livros, ela fala do Alzheimer da mãe, da pobreza dos seus pais, do seu amante mais novo, do seu aborto, etc. Então, ela foi. Aí eu fiquei muito contente. Falei, tá vendo? Assim, literatura inferior, repare, ganhou o prêmio Nobel. Então, para mim, foi ela ganhar aquilo, foi para mim uma enorme felicidade. E este ano, como eu lhe falei, em 2025, é um jovem francês, muito jovem, eu vou tentar achar o nome dele, Simon Chevrier, que nasceu em 1992, é bem jovem. Hein? Ele ganhou o prêmio Goncourt, que é o maior prêmio de Literatura literatura francês, francesa. com o primeiro romance no qual ele conta a sua vida de garoto de programa. E paralelamente ele fala dos corpos dos seus amantes e do corpo do pai dele que está falecendo. Então eu acho que deve ser um romance bem assim, ganhou, eu fiquei muito contente. Eu não tenho números, mas eu desconfio que muitos leitores, Sim, né, gostam, sim, apreciam a leitura de livros de memória, sim, sim. biografia, autobiografias e Uhum, também de autoficção. Eu acho sim. que é um gênero popular. É, Mas na França, em especial, veja, não é à toa que 2 escritores foram sim, premiados e exatamente. reconhecidos com esse gênero, né, que é a autoficção. Você consegue imaginar um tipo de explicação sobre esse fenômeno na França? Eu acho que, por como que eu posso explicar? Se eu expliquei num dia numa entrevista escrita, você me perguntou, é o seguinte: no século XIX, as mulheres não tinham condições de se apresentar como escritoras. Você tem o caso da George Sand, que é uma mulher que se chamava Aurore Dupin, mas ela assumiu uma personalidade masculina, ela começou a trajar roupas de homem e ela começou a assinar George Sand, um nome de homem, para poder publicar seus livros. E ela frequentava os salões literários justamente porque ela se travestia de homem. Né? E é uma mulher muito importante na literatura francesa, além do mais, ela vendia muitos livros, e foi assim que ela ajudou a Frédéric Chopin se tornar Grande um compositor, um grande grande músico. compositor, porque ele era amante dela, ele era muito mais novo do que ela, e era ele que botava comida na mesa, com os livros que ela publicava. E enquanto ela labutava, trabalhava para ganhar dinheiro, ele ficava tranquilo para poder compor. Então, ela sustentou Chopin. Aí isso foi no século XIX. Aí passou assim o século XIX para o século XX, então, nós tivemos o caso de uma escritora que se escondia atrás do nome Colette. A Colette, agora eu esqueci se era Sidonie Gabriela Colette, eu acho que é assim o nome, não me lembro bem. Eu sei que ela optou Colette como nome de pena, né? A gente chama isso nome de pena Um na França. pseudônimo, né, Oui, nom de plume, em né? Porque antigamente o francês. pessoal escrevia com pena, né? Sim. Aí, ela então a Coleta, a mesma coisa, ela começou a escrever, foi o esposo que empurrou ela para escrever, e ela começou a escrever uma coleção que chama, As Aventuras de Claudine, a personagem principal era a Claudine, uma menina que tinha amizade lésbicas. Então era uma coisa muito picante para a época, e era o marido que empurrava ela para escrever isso, e depois ele assinava com o nome dele, Willy. Ah, só que ela se divorciou, se separou dele, porque ele não somente ele publicava usando o nome dele e ficava com dinheiro. Que Tá, exatamente. malandrinho, né? Aí ela se separou dele e começou a publicar seus livros como Colette e começou a ganhar dinheiro. Então já foi assim, você vê antes as mulheres escondidas no século XIX, se travestindo de homem, daqui a pouco uma está se libertando do marido, e está se soltando como escritor, e depois nós tivemos assim, como que se chamava assim? Ai, agora esqueci o nome. Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse, agora pronto, fugiu o nome. É um escritor francês que nos anos 50 revolucionou a literatura. Como que é o nome dela? Bom, vai voltar, daqui a pouco vai voltar. E o que que acontece? Ela começou a dar entrevista, a aparecer na televisão.
ela começou realmente a se expor, né, e aí eu acho que é uma evolução, vai evoluindo de escondida atrás de uma personagem masculina, uma libertação, daqui a pouco uma coragem de mostrar a cara para as revistas, e daqui a pouco as autoras começaram a: "Espera aí, eu sou uma mulher viajada, eu já divorciei, já tive não sei quantos amantes, já abortei". Aí essas mulheres começaram a contar suas próprias aventuras. Então eu acho que foi uma evolução da agora as autores estão assim, eu sou o personagem dos meus próprios romances. Eu percebo, assim, que muita gente pensa que escrever, a partir da linguagem da autoficção, que talvez seja um gênero fácil, né, de escritas. Só que, assim, eu vejo 2 desafios. Hum. Um, que é o de se desnudar, Uhum. né, as É, pessoas, é. vão ficar sabendo de muitas coisas que Uhum. a maioria delas gostaria até de esconder, Esconder, né, de manter em exatamente. segredo. E outra é porque não é tão simples. É. Você pode ter uma vida fascinante, mas também não saber transformar Exatamente, aquilo, exatamente. numa literatura que alguém queira ler de É, verdade, né. exatamente. Agora o nome voltou, o nome da escritora, Françoise Sagan, que aos 19 anos, assim, impressionou o mundo inteiro, com o seu romance Bonjour Tristesse, Bom Dia Tristeza, eu acho que foi traduzido desse jeito. Bom, aí voltando, se é fácil ou se não é fácil de escrever a sua própria história. Eh, eu acho muito, como que eu poderia dizer? Em relação a se é fácil escrever sua própria história, eu não acho fácil, porque é meu cotidiano, né, numa vida de dona de casa, mãe de família, já uma pessoa que já está entrando na terceira idade, e de repente conseguir, assim, elaborar uns textos a partir das minhas experiências e deixar esses textos, interessantes para o leitor. Então, às vezes eu mando meus textos para umas pessoas conhecidas e eu peço eu sempre peço muita sinceridade. Eu falo para a pessoa: "Você pode me dizer se você não gosta e por que que você não gosta, eu preciso saber, eu preciso esse retorno para poder modificar e para poder ver se realmente interessou o público, hã". Entendi. E quando uma pessoa me responde: "Chantal, eu morri de rir", pronto. Então, já sei que aí Que fo o que o seu objetivo foi foi atingido. atingido, exatamente. Então, eu eu achei muito interessante, assim, me lembrar de certos parentes, né, e de contar suas histórias e mostrar o quanto às vezes um universo, sem glamour e com pessoas com seus cotidianos tão pequenos, tão pobres, assim, de repente essas pessoas são personagens extraordinários de romance, como o caso da minha tia-avó, num texto que eu publiquei no Lugar do Mote, eu acho que, agora eu tenho que me lembrar, assim, O Segredo da Solteirona. Nesse texto eu falo de 2 mulheres, mãe e filhas, que moravam num povoado da França, eh devia ter 150 habitantes nesse povoado, não tinha uma loja, não tinha nenhuma padaria, e aí eu vou revelando o cotidiano dessas pessoas, dessas 2 mulheres, né, e uma mais velha tinha um segredo que ela guardou a vida toda, um segredo de como ela ficou grávida dessa filha. Durante a Durante a Primeira Segunda Guerra Guerra. Mundial. Ela era feia, horrorosa, então, que quis ter essa moça como amante e ela engravidou, e eu vou contando no final do texto qual foi o segredo. E essa história, quando eu observava essas pessoas, de vez em quando eu me encontrava com elas, quando eu ia no leste da França, perto da fronteira com a Bélgica, o Luxemburgo, é a região da minha família materna. Aliás, eu tenho uma bisavô belga e um bisavô luxemburguês, né. Então, quando eu observava esse cotidiano, eu que vivia em Paris, e quando eu era realmente tinha a impressão de pegar uma cápsula
que volte para o tempo, assim, Sim. aquele não tem esse De Volta para o Futuro, aquele filme lá que o Esse é De Volta para o Passado. exatamente, De Volta para o Hum. Passado. Eu tinha a impressão, quando eu desembarcava lá, eu não estava mais no século XX, eu estava no século XIX. Ou mais ainda, era uma coisa assim, você não pode imaginar. Eu tinha a sorte de ter um espírito muito curioso e sempre me interessei pelo ser humano, pelas pessoas. Às vezes meu marido me fala: "Mas Jota, como que você consegue conversar 2 horas com a menina que vem fazer tuas unhas?" Ele não entende. Como é que você Ele consegue não ter entende. tanto assunto? Eu falo: "Antônio, essas pessoas elas têm umas vidas simples, mas não é porque têm uma vida simples que o cotidiano delas é pobre. Não, essas pessoas vivem paixões, são apaixonadas, estão rompendo com o namorado e estão desesperadas e elas têm tantas histórias". Eu adoro escutar a história Ah, das pessoas, do povo. é minha Povo. teoria que todas as pessoas têm uma boa história para contar, Todo todas. mundo, toda E aí me ocorreu o seguinte, esse gênero, memória, hum, biografia, autoficção, ele é um gênero que ele se torna uma alta literatura quando você consegue trazer o que traz nos seus livros, hum. que são informações que contextualizam historicamente, Exatamente, né, exatamente. a onde está situado no tempo aquele Exatamente. contexto, né, a dimensão humana, Exato. mostrando que aquelas pessoas isso você consegue trazer muito bem na sua literatura, Sim, na minha sim. opinião. As camadas, né, de cada uma, a complexidade psicológica que É. envolve cada pessoa, suas motivações, eu acho que os seus textos, eles trazem Espero, essa riqueza. espero, eu tô querendo tem aquele no livro que eu tô lançando daqui a pouco, que quando eu não, Cantando Samba em Paris, agora eu tenho que e num dos textos eu falo de uma experiência, eu peguei um voo de Maceió para Recife, e a meu lado tinha uma pessoa, uma senhora de idade extremamente pobre. Era a primeira vez que ela pegava um avião, então ela estava assim, era a maior aventura. E era a primeira vez que ela ficava sentada ao lado de uma estrangeira. Então ela começou a me olhar e começou a me devorar com os olhos e começamos a conversar, e ela ficou tão contente por eu ter dado atenção a ela, que chegando no aeroporto, ela me apresentou a toda a sua família e me convidou para jantar na casa dela. E aí eu escrevi um texto que se chama O Jantar da Rainha. Eu não vou contar a Para não dar aventura. o spoiler, né. Mas foi uma aventura louca, muito louca, porque eu vou atrás das pessoas. As pessoas me convidam. Era uma vez em Salvador, na Bahia, eu estava num ônibus com uma francesa. Era assim, um ônibus que pegava as pessoas nos hotéis e ia levar para conhecer o Pelourinho, as igrejas e tudo, enfim. E o meu marido ficou com os filhos no hotel e ele falou: "Você pode ir pra passear". Então eu subi nesse ônibus ao lado dessa francesa que estava assim, começou a me dizer: "Ai, eu tenho uma paixão por um homem, mas eu acho que ele não vai querer casar comigo. Você conhece alguém que joga búzios pra" eu soube que tem gente que joga búzios. Você conhece que eu queria alguém jogando búzio. Aí de repente eu falei: "É, realmente eu vou com essa mulher, vou levar ela até uma mãe de santo e vou achar por aqui no Pelourinho Ah, não é e difícil, e hein. e va Na Bahia aí eu falei: vamos lá", porque o passeio era horrível, a gente entrava numa igreja, a igreja de 1800 não sei dos quanto, dá e o santo não sei o quê. Não, eu não queria saber nada disso. No Pelourinho eu queria uma mãe de santo. E a gente foi andando, 2 brancona, 2 branquelas, assim, 2 na época eu tinha mais cara de estrangeira do que hoje, porque eu era magrinho, cabelo bem curtinho, e a gente chamou muita atenção. Eu parei uns jovens que estavam lá na rua e eu perguntei: "Vocês conhecem o endereço de uma mãe de santo?" Eles apontaram, e a gente foi lá. E eu conto também a experiência, como foi, e quando a mulher terminou de jogar búzios pra gente, ela convidou a gente para jantar, então eu jantei na casa uma mãe de santo.
Até isso, assim, das experiências que eu tenho na minha vida, jantei, assim, e fiquei extremamente decepcionada. Foi mesmo? Ah, porque era um jantar comum, era o mesmo jantar que na minha casa, e cuscuz e feijão e banana frita. Eu queria uma coisa bem assim, sabe, coisa de Eu achei que você ia me dizer que candomblé, de comeu umbanda, com exatamente, que você comeu vatapá, caruru, aquelas sim, comidas mas já estava típicas. acostumada, eu já fazia, sabia fazer, eu mesmo sabia fazer caruru e vatapá, aprendi. Eu já cozinhava baiano quando eu morava em Paris. Eu conto isso em outro texto meu, eu já cozinhava. Então eu queria realmente uma coisa meio assim, meio esquisita, assim, e foi um jantar comum, uma Ah, que família brasileira, até eu tô como decepcionada não, agora. eu quis dizer que era uma família absolutamente, absurdamente comum. Comum, Tá não tinha entendendo? nada. Não tinha nada de bruxa, de diabo, de não sei o quê, era um jantar de família e eu fui muito bem, pelo menos eu fui muito bem satisfeito pelo fato que ela me recebeu com muita gentileza, foi maravilhoso. Chantal, vamos falar dos seus 2 últimos livros, né, que você Hum, está lançando pela editora Matriz, né, sim, o No Lugar do Morto e sim, Cantando Samba em Paris. sim, Em comum, o que a gente percebe é que você, brinca muito com o elemento do mistério, sim, várias histórias suas têm um suspensezinho, né, que sim, prende a sim, gente ali até o fim, a gente sim. fica querendo saber onde é que aquilo tudo vai dar. E também tem muito senso de humor. Hum. Mas No Lugar do Morto é um livro mais Denso, sóbrio, ele é denso, denso, duro. vários personagens seus, alguns têm até um certo traço de maldade mesmo, Maldade total, né, total. de Meu pai, perversidade. meu tio, são pessoas que viveram a guerra, então até que ponto, eles ficaram extremamente traumatizados e eu tenho ainda muitas outras histórias de guerra para contar, para deixar essas pessoas tão piradas. Meu pai tinha um pai que voltou da Primeira Guerra Mundial, ele lutou nas trincheiras em Verdun, na famosa batalha de Verdun, uma das mais sangrantes batalhas já tive, hein? E ele estava nas trincheiras e ele recebeu gás mostarda. Era jogado pelos alemães, então ele respirou aquilo e ele voltou completamente, isso destruiu o cérebro do homem. Ele começou a massacrar meu pai, massacrar, e meu pai fez o quê? Reproduziu, porque assim, foi educado daquele jeito, então tinha que educar os filhos daquele jeito também. Então, foi muito difícil, eu tenho muita coisa ainda para contar sobre isso, sobre o meu pai, mas eu tenho que primeiro me concentrar para lançar esse da agora, Cantando Samba em Paris, porque é um livro leve, né? Exatamente. Um livro ele tem esse aspecto muito humano, porque Sim, você percebe que tem uma complexidade psicológica, tem exato, vários personagens, grande parte são personagens da sua família mesmo, o exato. que, na minha opinião, pode ser até um desafio expor pessoas assim que são do seu círculo íntimo. Não sei se isso já causou algum tipo de Não, saia justa para não, você. porque como meu pai era uma pessoa tóxica, ele afastou toda a família da minha mãe e ele tinha perdido a família dele. Sim, Ah, aos 18 anos, a mãe tinha morrido, o irmão, enfim. E ele morava na África do Norte, na mesma cidade que Albert Camus. Ele olha, morava em Oran, exatamente. Só que ele era mais velho, 10 anos, né? Eles não eram da mesma. Não, Albert era mais velha, então não eram da mesma geração. Mas meu pai cresceu na África do Norte, né? E brigou com o pai aos 18 e voltou, foi para a França, para viver na França, perto de Paris, onde conheci minha mãe. Então, por que que eu estava falando isso a porque respeito? você às vezes revela coisas de Ah, pessoas sim, da sua sim. família e de repente isso poderia já ter dado algum Não, tipo é o de seguinte, as pessoas com quem eu desavença. fui criada era minha avó, que se suicidou, e um irmão e uma irmã dela, hein? Então, era minha avó e 2 tios-avô, tio, avô, tia-avó. Eram meus parentes mais, assim, queridos. E com meus tios, os irmãos da minha mãe, os irmãos da minha mãe, bom, não se frequentavam, e os irmãos do meu pai tinham morrido, né, então eu cresci sem família. Então ninguém nunca Não, reclamou do que não, você não, não. escreveu, Eu tenho assim? esse tio que descreve assim, no na Boneca Esquartejada, o Sim. texto do No Lugar do Morto. A Boneca Esquartejada, eu conto a maldade. Nossa, é de partir o coração. É um homem de uma maldade tão foi tão terrível,
que, bom, só os filhos dele poderiam, reconhecer a figura. Só que eu mudei os nomes. Sim. Mudei os nomes, eu chamei ele de Remy, e na verdade ele se chama René, e a tia chamei ela de Gisele, mas é Ginette. Eh, Enfim, eu mudei todos os Então, nomes. às vezes, você muda o nome das pessoas para poder É. não entrar em atrito, em Ah, conflito não, com não algumas tem problema. pessoas. Por exemplo, um livro, no livro qual foi? Será que qual foi aquela história? Nossa, agora fugiu, porque são tantas histórias. Espera aí. Ah, sim, sobre os enterros, porque também enterros, assim, é enterros ou enterros? Enterros, Erros, eu acho. enterros. Eu tenho várias, assim, eu fico observando, e os enterros aqui no Brasil, Ah, isso aí é ótimo. Está no minha segundo livro, gente, né? cada coisa maluca. Então, Eu vou eu explicar um pouquinho aqui para o nosso público. Porque assim, a gente começou dizendo que No Lugar do Morto é um livro mais sombrio, né, sombrio, que tem alguma coisa, tem um tom psicológico sim, e tem uma coisa sobre maldade mesmo, né? é, Perversidade, né, de alguns personagens. perverso. Mas o Cantando Samba em Paris já é um livro com uma outra pegada. Ele é Ah, um livro com completamente. muito senso de humor, as É, histórias são leves e é engraçadas. engraçado, exatamente. E eu vejo que você se dá muito bem, você tem uma verve humorística, e você É, é, flagrou aí é, na França o enterro, né? O é cortejo fúnebre muito, dele muito tem sóbrio, uma muito sobriedade, discreto. e que no Brasil tropical Não, eu tenho que nem tem ritual direito, né? Não, tem um texto que eu tenho que remanejar. Eu dividi ele em 3 partes. Lancei ele inteiro no meu primeiro livro, Memórias de uma Franco-Alagoana, mas como eu estou renegando meu primeiro livro, Tá porque renegando. renegando, porque eu da pressa, na ânsia de publicar esse livro, eu apressei demais, empurrei muitas coisas, muitos textos, são 30 histórias, e não ficou aquela coisa indigesta. Então eu estou recuperando alguns dos textos e jogando em outros, e Hum, acrescentando às vezes outras histórias, né? Eu estou fazendo uma remanejamento, né? Então, nesse primeiro, eu falo de um morto. E tem uma sequência que é muito engraçada, eu não vou contar agora, mas tem uma sequência que é muito engraçada. O que que eu fiz? Eu mudei o sexo. Era um rapaz morto no caixão e eu falei de uma moça, para ninguém. manter sob anonimato Não, ali, porque ninguém nem aconteceu uma coisa adivinhar. absurda naquele enterro. Enfim, eu vi muitas coisas. Até o enterro, eu estava na capela esperando a morte chegar de Recife. Tinha uma ambulância, um carro fúnebre, né, que trouxe a defunta, botaram um caixão. Aí, quando abriram o caixão, que levantaram o caixão, as pessoas que estavam perto, assim, deram um pulo para trás, porque veio um bafo de aqueles produtos para conservar os corpos, enfim, sabe. E uma médica da família, que era muito próximo da defunta, e essa médica era anestesista. Então, anestesista tem os nervos de aço, eles são fortes para enfrentar as coisas. Sim, Ah, precisa, né? essa mulher ficou descabelada, começou a gritar. Foi ela ela ficou tão, como diz, excêntrica não, qual é o Em termo? pânico, constrangida, Bom, histérica, histérica. histérica. Ficou tão histérica que eu pensei: "Puxa Deus, meu Deus, deve ser pesado". E de repente, uma das filhas se aproximou da defunta e começou a gritar: "Chantal, Chantal, Chantal, vem maquilhar a minha mãe". E chamou para maquilhar uma defunta, minha sogra. E porque eu tinha maquilhado ela e ela ganhou o prêmio, Miss Terceira idade. Alagoas terceira idade. Fui eu a responsável pela maquilhagem. Aliás, por que que ela ganhou? Porque eu fiz uma maquilhagem muito bonita, as cores bonitas, uma combinação bonita e ela ficou realmente, e ela era bonita, naturalmente, mas ficou mais ainda. E eu sabia que as outras velhas iam me pedir para maquilhar elas também. Aí eu tinha levado num dos bolsos um batom horroroso, roxo, um blush marrom, umas maquilhagens.
horrorosa, que numa pessoa jovem dá para passar, mas nas velhas estavam deixando elas mais assim, cadavéricas, pareciam umas defuntas. Então você trapaceou no concurso para sua sogra ganhar, Para né, ela botou a ganhar, aí maquiagem ruim nas exato, concorrentes e exato, defendeu ela. aí E ela ela ganhou. ganhou, tá vendo? Aí, quando aí ela ganhou. Aí, quando ela chegou feia no velório dela, me pediram para maquilhar a defunta. E foi, então, uma das experiências que eu contei, que é trágica, mas ao mesmo tempo é tragicômico, Então, que você consegue mistura isso, né, porque toda história trágica, se você inverter um pouquinho, ela é, fica cômica. E cômica. um dos contos lá de Cantando Samba em Paris é justamente sobre uma série de funerais que você participou e que surgiram situações muito É bizarras e até bizarro. engraçadas, né? E tem mais, assim, que eu deixei um trecho separado que eu vou Para encaixar. encaixar numa próxima história. Então eu acho que eu sou uma pessoa que foi criada muito solitária, muito sozinha, e eu acabei me acostumando a ser uma pessoa só, né, sem ninguém para me acompanhar. Aí comecei a me soltar no mundo e a observar o mundo. Pô, eu não tinha até foi muito melhor para mim, porque em vez de ter uma pessoa eu estou em Nova York, por exemplo, aí tem uma moça que está comigo e ela vai: "Ai, olha essa vitrine, olha isso, olha a bolsa, não sei o quê". Eu vou perder meu tempo precioso para devorar o mundo com os olhos, porque quando você começa a observar as pessoas ao seu redor, tem situações, às vezes eu vejo cada situação, ai meu Deus, dá uma história. Você falou dois aspectos importantes, que para ser um bom escritor é preciso ser, antes de mais nada, Um leitor. um grande leitor, né? Hum. Mas precisa também você ter essa ser um observador da realidade, Observador. gostar do outro ser É, humano e de investigar o é. que que ele tem a E dizer, por que que ele age exato. assim. E observar eu sei que, por exemplo, eu conheço uma pessoa daqui de Maceió, eh, ela deu origem normal, classe média, só que com o esposo ela chegou a atingir um grau de é muito rica, ela é muito rica, e é uma coisa impressionante a visão do mundo que ela tem, porque ela foi para a França, ela foi visitar a França, e ela foi visitar o Mont Saint-Michel. Você já ouviu falar Mont Saint-Michel? Não. Se chama Monte São Miguel. É uma rocha imensa que está no mar. E em cima dessa rocha tem uma cidade que foi construída há 1000 anos atrás. Então é uma cidade medieval. Você tem que esperar a maré se retirar para chegar, para pegar um caminho, não sei, porque eu sei que na minha infância havia uma estradinha bem rudimentar, mas parece que eles fizeram um acesso mais, então você vai de cá, passa por cima da areia molhada, e aí você vai visitar a cidade. Você tem uns horários para entrar e para sair. Porque tem gente que já se afogou saindo e de repente é Olha, porque o mar, nessa região, o mar volta a velocidade de um cavalo ao galope, sim, muito rapidamente. Então, se você foi passear para pegar uns sem búzios, não sei o orientação, quê, daqui a sim. pouco, aí tinha uns troncos com os degraus para as pessoas poderem subir e ficar aguardando o socorro, tá entendendo? Entendi. Então, é um lugar, é uma cidade de 1000 anos. Mas essa pessoa foi visitar Aí essa ela foi cidade. visitar, achou horroroso. Não compreendeu. Não compreendeu. Aí essa moça foi também visitar uma cidade chamada Sarlat. Sarlat é uma cidade medieval que é impressionante, porque às vezes as casas são de 3 épocas diferentes. Vamos dizer, o térreo é medieval, bem medieval. Aí a família tem mais dinheiro na Renascença, aí constrói mais um outro andar, só que no estilo Renascença.
Que interessante. Aí só que os outros filhos descendentes daqui a pouco estão ganhando mais dinheiro e constrói um terceiro andar já com outro estilo. Então é uma cidade que é impressionante, você tem marcas nas paredes, não de tiro, de bala, de revólver, não sei o quê, não, daquele negócio de catapulta, antigamente assim, Sim, jogavam pedras em cima do outro, que para é a poder coisa invadir uma a coisa muito construção. primária. Então tem as marcas das pedras que foram jogadas com catapulta, enfim, E essa é pessoa gostou dessa tão não também também não não gostou? detestou, mas eu entendi, sabe por quê? Porque nessas aldeias medieval, você não tem loja Louis Vuitton, Ah, você não entendi, tem restaurante 3 estrelas Michelin, tá entendendo? entendi. Essas pessoas só dão valor A Nova York, não, sim, Dubai, sim, mas assim, coisa assim, hã é um circuito de de consumo, né. consumo, de luxo, não sei o quê, então só tem valor para essas pessoas o que tem luxo, o que foi carimbado, a coisa mais cara, a bolsa mais cara, não sei o quê, então isso tem valor. Enquanto que outras coisas tão preciosas como o Mont Saint-Michel e Salah, não representam nada para essa pessoa, então é lá que eu vejo o quanto essa pessoa é limitada, Entendi. uma limitação atroz. É triste uma pessoa só valorizar as bolsas de luxo, as joias de luxo. É É triste. Eu lamentável, acho, né. para mim, porque eu fui educada para gostar de pedra velha, como a gente diz, né. Desde pequenininho, meu pai me levava a gente para visitar a cidade medieval. E ele a gente tinha que escutar as lições do meu pai, olha, explicando a vida das pessoas no tempo medieval. Chantal, voltando ao livro Cantando Samba em Paris, né, que é um livro divertidíssimo. Obrigada. Quando a gente estava trabalhando no processo da edição do livro, eu chegava a rir bem alto mesmo com algumas histórias, algumas são Fico contente, divertidíssimas. eu fico É, contente. muito, muito, muito. Então assim, mas eu percebo que escrever, dar esse toque de humor, Uhum. né, a um texto, não é uma coisa fácil. É Fazer alguém rir é não é é é. fácil. Eu Tem mesma que saber sou péssima de administrar. contar piada, eu acho isso daí um dom, Porque eu basicamente. tenho como se diz, Eu ia perguntar isso, de onde você tira esse seu talento? Porque do mesmo jeito que você hum, tem talento para escrever uma história com muita sensibilidade, com muita sinceridade, sim. né, que eu acho que sinceridade é uma coisa importantíssima para quem Hum. trabalha Uhum. na literatura de autoficção, né. Mas do mesmo jeito que você tem a sensibilidade de narrar uma história que é mais É dramática, é você tem o dom de escrever uma é. história que também é muito divertida e que realmente E faz a gente rir. porque, bom, primeiro, assim, eu fui criada no meio de uma família que me contava, assim, os horrores da guerra. Tinha ali as coisas que não era para eu escutar, porque eu não tinha idade suficiente para administrar certas informações que eu recebia, tá. Às vezes era muito pesado e eu ficava terrorizada. Mas então eu fui criada no meio da tragédia, né. Todas as pessoas em torno de mim eram, como diz assim, as pessoas que agora as palavras estão fugindo, a pessoa que consegue São sobreviventes. sobreviventes. Eram todos sobreviventes de um até 2 guerras. Então, sofreram privações, sofreram coisas terríveis, casas destruídas, tinha que recomeçar a partir do zero, né. E então essa parte de tristeza eu desde muito cedo, meu mundo era muito carregado, muito pesado. Então, Então, da mas sua família, você trouxe essa melancolia, essa melancolia, essa esse noção, lado. essa percepção do trágico Do trágico. da vida humana, tragédia, que E a veia cômica, mas então, veio de onde? aí eu acho que foi uma maneira de sobreviver. Eu era palhacinha da escola, palhacinha na minha família, todo lugar eu fazia palhaçada, Era talvez uma maneira de dar uma cambalhota, sabe?
Vamos dar uma cambalhota, tá pesado, agora vamos rir, vamos rir. E aí eu imitava cantores, eu imitava atores, eu fazia meu pai rir, que meu pai não era de rir, era chato pra caramba, mas eu fazia a família rir. Então eu Hum, tinha eu gostava de ver o pessoal rir, porque a vida era tão sombria, tão pesada, então vamos botar um pouquinho de alegria nisso tudo. Aí eu fazia de tudo para vamos você rir um tinha uma pouquinho. necessidade de uma leveza Necessidade também. de colocar, leveza, e eu tenho até umas coisas que eu fiz, até do tempo que eu estava com o Antônio, quando comecei a namorar com o Antônio, ele me falou: "Chantal, tinha momento, assim, você se comportava de um jeito que eu várias vezes me perguntei: 'Será que eu vou continuar com com o Chantal?'", porque realmente eu colocava ele em situações, às vezes, perigosas, Sim, das besteiras que eu fazia, eh enfim, teve uma, foi assim, a gente estava fazendo a fila no restaurante universitário, porque o Frazão era estudante em Paris, então ele me levava, eu entrava com ele, a gente pegava um bandejão, a gente jantava no restaurante universitário, e uma vez a gente estava fazendo a fila, e a fila era grande, fazia frio, hã, e de repente chegou 3 árabes que simplesmente bem altos, assim, simplesmente resolveram furar a fila e ficar na frente de todo mundo. olha que chato. Aí que eu não gostei. Aí eu fiquei e ninguém ousou falar qualquer coisa para esses 3 rapazes. Aí não deu outra, eu desse tamanho assim, fui na frente e fui dar uma bronca neles. Eu disse: "No país de você talvez você funcione, mas aqui é a França, então por favor você vai no final da fila". Aí eu comecei assim, a enfrentar esses 3 homens assim. E eles não ficaram Aí a gente entrou e falou assim: "Você é louca, Chantal, você é louca, você é louca". E a gente foi jantar, e quando a gente estava jantando, a gente olhava para eles 3, eles faziam assim. Não era o almoço, não era o jantar, isso aqui eles faziam assim, zã, assim, apontando para a saída. Aí o que que a gente fez? A gente era almoço, a gente almoçou bem que é devagarzinho. para ver se eles Bem devagarzinho para dar tempo do pessoal ir embora, embora. Aí, de repente, quando o restaurante ficou vazio, a gente saiu para a rua, só que eu não tinha falado nada para o Frazão, e ele não falou nada para mim, mas quando a gente chegou na rua, bum, eu estava com a faca e um garfo, e o Frazão também, uma faca e um garfo, e a gente estava lá os 2 com as nossas armas para enfrentar os árabes, mas eles tinham ido embora. ainda bem. Assim, aí então eu falava assim: "Eu não aguento, Chantal, pelo amor de Deus", me coloquei em cada situação. Então é nessas horas que ele realmente, assim, que sou muito impetuosa, se eu vejo alguma coisa que não é certo, que não é correto, não sei o quê, eu vou lá para policiar todo mundo, para fazer a Poxa, circulação andar. e outro desafio que eu imagino para quem escreve autoficção é justo porque, assim, a gente não consegue lembrar de todos os episódios da nossa Hum, vida com todos os detalhes, uhum. né. Tem um momento que é o momento de criar, né, Exatamente. de recriar um pouco a É. realidade. Exato. Por exemplo, aquela história, No Lugar do Morto, o texto intitulado, não o livro, porque o livro tem esse título, a história No Lugar do Morto, eu falo de Geneviève. Eu tenho uma memória fotográfica poderosíssima. Eu vejo as cenas do meu passado, eu revejo mesmo, Então de repente, quando começa a pensar no texto, desenvolver a história, essas imagens estão voltando, como umas fotos. Aí já vou anotando. A roupa de Geneviève era assim, a maquiagem era assim, tá, 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 tá. Eu vou assim. E depois de só interligar as imagens e você vai evoluindo e contando a história. Início, meio, fim, tá? Mas às vezes eu preciso criar, botar ficção no texto, por exemplo, um jantar na casa da Geneviève, eu não me lembro dos pratos que ela me que ela ofereceu naquela noite. Mas você se lembra Eu no lembro de geral alguns pratos que ela já
serviam durante o jantar. Então eu vou recuperando algumas coisas, às vezes eu tenho que inventar, porque não me lembro 100%, mas os fatos mais importantes, a estrutura da história, o esqueleto é 100% idêntico, hã. Aí depois você tem que botar os músculos, a pele, você tem que botar o cabelo, você tem que enfeitar o esqueleto, é. E outra coisa que eu percebo que é muito importante, a gente falou da questão da sinceridade, que isso permeia toda a É, sua é. literatura, a sua Uhum. obra, né. Mas, é muito fácil a pessoa que está escrevendo um texto de autoficção, é uma grande armadilha se ela se colocar sempre como uma pessoa, que está por cima, que é vitoriosa. Eu acho que no Você meu li não, não, você consegue rir de si mesma, você é, mostra alguma fragilidade, alguma exato, vulnerabilidade sua em é. algumas histórias. É, porque, por exemplo, aquela história que eu falo que eu visitei o apartamento do presidente da Bolsa dos Valores de Nova York. Eu podia ter contado assim: "Ai, nossa, eu tomei um champanhe extraordinário, eu fiz isso, aí eu fui conversar com uma atriz que estava presente", eu podia fazer um papel daquela mulher Glamurosa. glamorosa, assim, não, pelo contrário, eu me descrevi como uma palhaça chegando assim com a pior roupa do mundo numa festa extremamente sofisticada, e eu falei que todo mundo era sofisticado, menos uma figura carnavalesca. Eu, assim, eu me descrevo como uma figura carnavalex se empanturrando Com com comida. as comidas. Todo mundo só comia ou não comia Não, não nada, né. comia, as damas faziam não, o garçom chegava: Não, "Não, não". Eu não, eu dizia: "Pode vir eu aqui". quero. Ah, esse aí eu também quero. Exatamente. Então eu me posiciono da maneira assim, claro, eu estou numa festa chique, glamourosa, mas eu não sou aquilo, isso é aquele lugar, mas, eu soube aproveitar de uma maneira, assim, divertida. Eu acho que as outras pessoas que estavam tão presas das suas roupas chicas, né, ficaram tão presas que não tiveram a capacidade De se divertir de de se de verdade lá. exatamente, exatamente, como eu me diverti naquela noite. Ô Chantal, e você, como leitora, você é uma consumidora de livros de autoficção? Eu, de ficção, sim. Eu tenho muitos aqui, alguns que Quais eu são vou os seus escritores bom, eu vou lhe favoritos? dizer assim, bom, tem a Albert Camus, né, que foi o prêmio Nobel nos anos 60, não me lembro exatamente. Então vamos Quais são os retomar. seus autores de autoficção, aqueles que você mais admira? Bom, são muitos, 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 mas eu posso citar os livros que mais me marcaram. Isso é bom. Então nós temos Albert Camus, hein, que nasceu em 1913 e morreu em 1960 num acidente de carro, hein. Ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura, então era aquele homem muito assim, ele tinha um prestígio extraordinário. E eu acho que eu li na escola, sabe, quando na escola tem aquelas leituras impostas pelos professores, e eu acho que eu não tinha a idade suficiente para poder assimilar a obra. Acontece isso, né? Certos livros você tem que ter já 20, 30 anos para poder de vivência, para você poder captar. Assimilar melhor, né? Exatamente. Aí, em 1992, mais ou menos, a filha do Albert Camus recuperou os rascunhos. É o seguinte, quando o Albert Camus morreu num acidente de carro, a pasta dele voou e os rascunhos do último livro dele foram, espalhados, né. Então a filha recuperou esses rascunhos e ela resolveu lançar o livro, então ela recuperou todas as anotações do pai, tá, até dentro das anotações o pai não queria terminar esse romance. Hum. Ele não queria, então ela ajeitou o livro de um jeito super interessante, deu para realmente, assim, lançar esse livro, e comprei, foi em 1992. O livro se chama O Primeiro Homem. Outro dia eu estava conversando com o José Geraldo Marques, que é da Da Academia academia Lagoa de também. Letra, ele falou: "Li esse livro, Chantal". E realmente eu li o livro, eu fiquei em êxtase, porque o Albert Camus fala da sua juventude em Oran, na Argélia,
E meu pai sempre me falava da sua juventude em Oran, na Argélia. Os Olha, 2 são da África do Norte, tá. E o pai de Albert Camus morreu na Batalha de Verdun, como eu falei e meu avô voltou, foi um herói da ele ganhou medalhas, mas voltou completamente completamente insano da famosa Batalha de Verdun, que ele cheirou gás mostarda, ele teve a barriga toda aberta por um estilhaço de obus e foi deixado para morrer. Mas ele berrou tanto, chamando por socorro, que resolveram levar ele para e ser ele operado. sobreviveu. Ele tinha as tripas do lado de fora da, Que da barriga, horror! para você ter uma ideia, cheia de lama, de porcaria, numa época que não tinha os remédios como hoje. E ele foi operado, se recuperou, 3 meses depois estavam jogando ele de novo para ele lutar para a guerra. Nossa, É, é. que horror! Então, aí então eu o livro era como se fosse, assim, a história do meu pai. O primeiro homem meu pai, o primeiro homem na minha vida, a história dele era como se fosse a história a Nossa, vida dele. Então eu fiquei extremamente tocado com esse livro, é belíssimo, belíssimo. E uma coisa muito interessante nesse livro, o Albert Camus fala da sua família, o pai tinha morrido, aí tinha a avó que era uma espanhola, chata, severa, hermética, a mãe dele tinha um profundo retardo mental e o tio que era surdo e mudo. E nesse lar, nessa família onde que não havia o verbo, hã, que ninguém não tinha conversa, não tinha surgiu um assim, grande escritor. surgiu um prêmio Nobel da literatura, então é Sim, realmente fascinante, E aí ele surpreendente. fala do professor dele, que era um padre, que foi extremamente bom com ele. Então, aliás, ele quando ele ganhou o prêmio Nobel, ele leu uma carta que ele escreveu, uma homenagem para esse padre que educou ele, que foi um pouquinho o pai substituto. E ele eu sei que eu estava na casa dos meus pais, logo depois de ter terminado esse livro, e num jantar ou num almoço, não me lembro, tinha a família, tinha bastantes pessoas, era a família do Antônio, uns primos que estavam na França visitando, né. Eu sei que eu falei: Tu "Minha gente, eu li esse livro, fiquei muito marcada, eu vou ler para vocês", porque dentro do livro tem a carta que ele escreveu para o padre. "Eu vou ler para você a carta que o Albert Camus escreveu para aquele padre". Ave Maria, essa carta eu não dava para terminar na frente do público, na frente das pessoas, por emocionante. de chorar, assim, é uma carta de uma simplicidade, mas de uma beleza extraordinária. Nossa, já Então estou esse começando. foi um dos livros, assim, que me marcou. Tem Marcel Pagnol, que nasceu em 1895, um ano antes da minha avó, e morreu em 1974. É um escritor que aí é muito interessante isso, é um escritor que fala da vida no século XIX das pessoas da região da Provence, no Sim. sul da França, né. E, me tocou muito também porque o Marcel Pagnol fala tem um livro que é assim, A Glória da Minha Mãe não, espera aí, não, deve ser A Glória do Meu Pai, espera aí. Marcel Pagnol, cadê você? Hum. A Glória do Meu Pai e o Castelo da Minha Mãe. Então são relatos sobre a sua infância ele nasceu em 1895, então com 10 anos foi 1905, ano. Ele fala da sua vida e do seu pai, que era professor, diretor da escola. Isso me tocou profundamente porque meu bisavô, o pai da minha avó materna, era diretor da escola de um povoado na França, no interior, sabe? Então, eu reencontrei também a família da minha mãe nesses relatos. E tem uma coisa, o Marcelo Pagnoli, seus livros foram transformados em filmes e passaram no cinema Pajuçara. Eu fui ver um dos filmes lá, no cinema Pajuçara, a sala estava lotada, e quando terminou o filme, todo mundo se levantou para aplaudir. Foi uma coisa, porque é tão tocante. Ele conta, por exemplo, você vê como a vida era naqueles tempos, não tinha as facilidades de hoje. Então,
o pai era diretor de escola e no mês de julho e agosto tinha as férias escolares, porque são os meses mais quentes na França, julho e agosto, né. Então eles sempre resolviam viajar para passar as férias num outro lugar bem longe, assim. Só que é o seguinte, a casa que eles alugavam não tinha móveis. Então o que que eles faziam? Durante o outono e o inverno, depois do trabalho, o pai levava uma cadeira, tinha achado numa brocante, uma cadeira toda estragada. Aí ele passava as noites do outono e do inverno consertando os móveis Ah, que ele ia lá levar, para porque outra haveria uma viagem com a carroça, com os colchão por cima, sabe, todos os móveis que ele ia recuperando durante o inverno para levar até a casa que ele alugava. Então, tudo isso foi em vez de dizer: "Nossa, como a vida era difícil, a gente ia consertar móveis velhos jogados assim na rua, e a gente tem que carregar isso se fazer uma mudança", não, era vivido como meu Deus, quando eu vou sentar nessa cadeira no verão, eu vou poder observar as estrelas, como um vamos preparativo para aquele eu momento. era assim, estava saboreando as férias, porque você muitas vezes tem que saborear as férias na preparação, durante as férias e na volta, olhando as fotos, você tem que se rememorar. Então você tem que aprender a curtir, não só o momento, mas antes do momento e depois do momento. Então, é isso que acontecia nessa família que restaurava móveis para carregar esses móveis longe com a carroça numas estradas que eram péssimas pra naquela época, no interior, tá entendendo? Uhum. Então era, assim, uma lição de vida. Uma lição de vida. Esses filmes, esses livros que se transformam em filmes, de Marcel Pagnol, é uma coisa, assim, extraordinária. Ô É uma Chantal, e você falou, eu vou me arriscar aqui na pronúncia, né, da Marguerite Duras. Marguerite Duras. Ela foi sua vizinha, né, em Foi Paris? minha Você vizinha. tem alguma história interessante É, eu sobre tenho, essa porque vizinha? minha vizinha Marguerite está no primeiro, tá Memórias de uma franco-alagoana, tá lá. E eu conto justamente o que foi, porque Ela já era uma senhora, já, você já, eu foi a vizinha conheci dela. em 1975. Ela nasceu em 15, ela tinha 60 anos, mas não tinha ganho ainda o prêmio Goncourt para o livro O Amante. Ela ganhou, em 84. Hã. Mas foi Hum. assim, eu tinha Mas ela acabado já era uma escritora consagrada. consagrada. É 84 ela ganhou o prêmio Goncourt, aí foi realmente o livro dela estourou, saiu no cinema, foi uma coisa. E agora é interessante, porque eu tinha acabado de divorciar do primeiro marido, eu tinha 19 anos, e eu voltei a morar com meus pais. Eu não suportava morar com meus pais, mas tinha que Tinha que morar voltar. com eles. E eles tinham acabado de se mudar para uma cidade, eles moravam sempre perto de Paris, e resolveram se mudar para um condomínio que ficava bem mais afastado. Por causa do trabalho da mamãe, estava perto do seu trabalho, e nessa cidade havia a casa da Marguerite Duras. Ela tinha um apartamento em Paris, na rua Saint-Benoît, e tinha essa casa de campo, onde ela ia ser, Se como se retirava para escrever? para escrever, exatamente. Ela recolhia para escrever. E comecei a cruzar a Marguerite no mercadinho, quando ia fazer minhas compras. Eu me tremia na base, eu ficava, porque eu Porque você já nunca conhecia a obra dela e você já já tinha lido admirava. 1 ou 2 livros, mas também era a personalidade da Margarita, os escândalos Ah, dela. ela era intimidadora, é? A Marguerite tinha uma veemência das coisas que ela defendia, ela era especial, mas que eu lhe conto, eu encontrava a Marguerite e eu estava em admiração, porque eu nunca quis ser atriz, nunca quis ser cantora, não, eu queria ser escritora. Eu tinha 19 anos e eu queria ser escritora, sem nunca imaginar um dia escrever livros, eu pensava: "Nossa, que maravilha", porque eu queria ser admirada pelo que tinha na minha cabeça, e não pela minha aparência, porque a aparência ela vai se estragando, mas o que tem dentro da gente vai melhorando com o tempo, não é? Ah, essa que é a melhor parte, né? Exatamente. Aí eu queria, eu ficava babando essa mulher, e comecei a
tudo que saía de revista, assim, eu comecei a me interessar pela história dela. E a história é louca, você viu? Em 1930, ela, com 15 anos, foi amante de um chinês muito rico, né? E escreveu essa história. Mas o que foi muito interessante é que ela estudou economia, ela se formou em Mas você economia. chegou a conversar com ela em alguma Não, oportunidade, a falar com não, ela? não, não, Não mas ela conseguiu, ela mas eu notava que ela tinha reparado em mim, ela sacou que eu estava que você super que a impressionada, presença dela era ela me olhava com provocava uma alguma coisa em certa você. malícia, tá. E o pior que aí eu nunca tive coragem. Aí depois conheci Antônio, me casei, fui morar no Brasil, e um belo dia, numa ligação com a minha mãe, disse: "Ah, você sabe com quem conversei hoje?" "Com quem?" "Com Marguerite Duras." "Mãe, não é possível." Ela não gostava da Marguerite, do personagem, da figura, nunca tinha lido o Hum. livro de Marguerite, e foi ela que foi conversar com ela. Ai, que frustração. Mas pelo menos, eu falo no texto, pelo menos ela falou de mim para Marguerite. Ah, Ela falou: "Eu tenho uma filha que mora no Brasil", começou a falar de mim, então eu começo a dizer que, assim, o personagem Chantal foi morar no cérebro de Marguerite, num cantinho aonde que tem os personagens da sua obra, tá entendendo? Eu era mais um personagem dentro daquela cabeça. Ela falou com ela, mas, depois, algum tempo depois ela morreu e foi para mim uma grande tristeza, ô mas Chantal, você mencionou que você sonhava em ser escritora hum, e você conseguiu realizar esse sonho e já foi numa fase madura, né, da sua vida. exatamente, Eu queria porque que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, porque eu acho que ela pode incentivar muita gente exato, a exato. tirar da É. gaveta seus Eu nunca originais. imaginei. Eu tinha um monte de rascunhos. E algumas coisas eu ia escrevendo e botei numa pasta. E um belo dia eu falei: não, tem tanta gente que me fala, Chantal, escreve as tuas histórias. Porque eu contava minhas histórias para as pessoas. Que você é uma Aí, excelente contadora de histórias. Quem conhece obrigada. você Mas sabe aí o disso. pessoal me dizia: vai escrevendo tuas histórias. E um belo dia eu resolvi escrever uma história e mandei para o Enio Lins. Ele botou na Gazeta imediatamente. E o espaço da Gazeta, nessa época, era no Caderno Saber. Já cheguei a ter um artigo que cobriu 3 páginas no Caderno Saber. Aí, só que depois de um certo tempo, o Caderno Saber, eu acho que não saiu mais, ou se saiu Acho que não era, existe mais. reduzido, não sei o quê, não tinha mais espaço. E, em vez de ficar triste, falei: "Não, oba, melhor, que agora eu vou escrever com mais tranquilidade, não tem mais essa obrigação, não tem coisa pior que uma pessoa que tem a obrigação de escrever uma coluna todo dia num jornal. É, É a eu pior sou coisa. jornalista Pior e te coisa, digo é que horrível, porque às vezes você tem inspiração, às vezes você não tem. Às vezes você está com problema com teu filho está com febre, tá doente, não sei o quê, você não tem cabeça para criar. Aí eu achei muito bom, falei: "Ótimo, agora não tem mais essa pressão". Essa obrigação. Então agora eu vou fazer as coisas com tranquilidade. Só que eu joguei muitas histórias no primeiro livro, eu quis realmente publicar. E hoje eu estou vendo que foi um grande erro. Eu não vou mais falar desse livro. Eu vou recuperar os textos e eu e estou vai fazer jogando. novas edições É, dele e é. vai No livro Cantando Samba em Paris, são 13 histórias. 3 são novas, são totalmente inéditas, assim, e as outras recuperei do primeiro livro e às vezes eu recuperei trechos, não recuperei o texto inteiro, eu só recupero o trechos e fui colocando e o e que faltava, Chantal, para você antes você publicou seu primeiro livro, você já estava ali na casa de uns 60 60, anos. 60, é. O que, vamos dizer assim, impediu você de tomar essa iniciativa antes? Porque durante muitos anos eu tinha complexo de inferioridade, né, a gente fala. Sim. Muito grande, uma insegurança muito grande, porque eu descobri recentemente o meu problema. Eu tinha fobia escolar e descobri que existe. Eu tinha um pavor de ir na escola, mas um pavor mesmo, de passar mal, de ter cólica, de precisar ir Provavelmente em função de algum trauma lá de uma também, né, de agressão que eu sofri de uma professora, que eu escrevi no texto, no texto que é os desenhos picados. eu lembro desse.
Mas será que Que está ela no tá no no lugar do morto, eu acho, que ela não acredita que foi você a que fez professora não acreditou que eu era a pessoa que tinha feito o desenho, e ela humilhou você, me acho, né. humilhou publicamente e bateu em mim, me deu umas Nossa, tem isso, é foi pá, verdade, pá, foi bufetada na que foi uma cara, coisa muito e chocante a para mim. sala as outras alunas, rindo de mim, me humilhando, e voltei correndo para casa e pedi para minha mãe ir até a escola para dizer: "Não, foi minha filha que fez esse desenho", para reparar. E minha mãe se negou. Ela falou: Então, "Não, não quero ter problema com a escola", e pronto. E isso criou em mim um mal-estar. Eu não queria mais mostrar meus de durante muito tempo eu não mostrava meus desenhos. Eu desenhava, depois eu picava os desenhos. e você desenha muito bem, É. Eu né. tenho essa capacidade. Eu puxo do meu pai. Meu pai E era agora na maturidade, você escrevendo, o que que a literatura trouxe para você? é um alinhamento, que eu fui diagnosticado como, eu tenho transtorno bipolar. Então eu estou bem, eu tenho uma aparência absolutamente de normalidade, porque eu tomo remédios, me fizeram engordar muito, uns remédios controlados, tomo de manhã, tomo de noite, mas, eu tive um colapso nervoso recentemente. Eu acho que eu te falei, não é? Falou. É porque eu precisei responder para você, para o negócio dos prêmios. Eu estava falando com a menina do jornal, porque ia sair uma matéria, aquelas coisas assim. Então foram tantas as coisas assim que deu um pum, deu um Esgotou. eu desconectei alguns minutos e meu marido testemunhou, ele me viu, eu realmente eu estava não sabia mais aonde que eu estava, eu estava então é um problema sério que eu tenho que administrar. Eu sempre senti que eu tinha alguma coisa diferente dentro de mim desde pequenininha. Então, quando eu entrei na juventude, assim, por exemplo, eu não fui atrás de drogas, eu não fui atrás de bebidas, porque eu sabia que esses produtos podiam realmente Piorar, né. piorar minha cabeça, minha maneira de enxergar o mundo, minha sensibilidade extrema, tá entendendo? Então eu não tomei Então a nenhum gente pode imaginar que a literatura ela trouxe um equilíbrio para ela me você? trouxe um equilíbrio, porque, eu sei lá, não sei como te explicar, quando eu estou escrevendo, estou num silêncio completo, eu não quero nenhum barulho, nada, nada, nada. Como é que você se organiza? Você Eu vou escreve no de computador. madrugada? Não, é melhor assim, de manhã, me acordo, pronto, tomo meu café, tomo meu banho, e vou no computador, e eu já tenho os rascunhos, essas coisas, e fico sentada e vou escrevendo. Eu tive que comprar meias contra as varizes, porque minha perna fica super Porque inchada. quando você se empolga, você fica muitas Eu horas fico dedicada. eu fico de 8 da manhã até 10 da noite. Que Olha, eu paro para minha refeição. Mas eu fico assim, então o que que acontece? Eu me e você concentro escreve todos os dias, não, Chantaúba? atualmente não. Não. Não, não, porque como eu tô com a cabeça para o lançamento do Cantando Samba em Paris, então meu pensamento está focado nisso, tá tudo eu estou fazendo exame médico, exame médico, não é? É como se agora fosse Estou um que cuidando da minha saúde para poder, enfrentar agora a maratona enfrentar de mais lançamento. exatamente. Então, eu não estou nessa fase, e vamos lançar, Cantando Samba em Na minha novembro. Quando eu vou retomar a escrita, então, é 8 da manhã e eu fico assim, eu vou como eu sou por histórias, assim, então eu vou desenvolver uma história, então levo uma semana, 2 semanas, ficam horas e horas, porque às vezes você descobre que um parágrafo não, esse tem que subir para lá, você não, esse tem que escreve, descer. reescreve, Não, é reelabora. bom com um computador, você não é cópia, cola, desce para baixo, Ah, isso é tá, ótimo. você cópia, cola mais para baixo, é muito bom para poder, trabalhar um texto, limpar, fazer uma limpeza geral. E o que é fantástico também, quando você está com a dúvida: "Será que eu repeti essa palavra?", aí você tem como procurar em cima e aparece, dentro do texto essa palavra exatamente na página, tá nesse canto. Então facilita, é um instrumento, como que a gente chama? Os operários trabalham com Umas ferramentas, ferramentas, né. O computador ferra realmente ferramen hoje em dia quando que a gente usa o computador, hum.
cotidianamente a gente fica pensando: "Meu Deus, como era difícil o pessoal que usava". O pessoal escrevendo com pena, pena de animais, assim, era pena É, e mesmo. recarregando a tinta, Exatamente. Eu imagina. aprendi a escrever com pena. Você aprendeu a escrever como? Com a máquina de Não na datilografar, escola, mas não com na escola. caneta mesmo, Caneta, caneta, mas eu sou do lápis. tempo da pena. Olha só, É, na minha infância, pequena infância mesmo, era a pena, e eu me lembro que tinha aquela mesa, a gente sentava e tinha um buraco para colocar o tinteiro, sim. a professora colocava a tinta e a gente pegava e ti-di-di-di-di. Tinha até um mata-borrão, essas coisas todinhas, eu sou do tempo da pena. E no lugar do morto você traz à tona uma essa o assim, você tem uma felicidade que eu acho que você escolhe realmente o melhor conto para dar nome ao livro, né, assim, Exato, não, o normalmente. que mais marcante, É, eu então no lugar do morto, por exemplo, você é uma história que fala de um trauma, né, da sua é é infância, é onde chega a ser até tocante, né, é comovente a é maneira como você a coragem que você teve de fazer aquele relato, né. Era uma história tão pesada, um abuso que eu sofri durante a adolescência. Ele me marcou tanto que quando eu conheci a Antônia, a gente foi a gente foi contando para o outro algumas coisas que marcaram. Então, o Frazão me falou da sua infância em Maceió e eu fui falar da minha. E uma das histórias que eu contei foi essa. Eu nunca tinha contado para ninguém. Eu tinha uma vergonha dessa história, um sentimento de culpa, como se fosse eu a responsável que ia acontecer comigo, né? Então, eu fui contar para o Antônio, depois que eu contei, botei uma pedra por cima e esqueci completamente, mas eu tinha esquecido completamente. Aí, eu estava com Mas com a sua sensibilidade, como foi ter que reviver esse trauma? justamente, então eu tenho que te dizer quantas histórias, não me lembro, assim, quantas histórias tem, se 10 ou 12. Ai, 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 pronto. Eu também não lembro, acho que 2, não, pronto, 3, 4, são 10 histórias. 10 Então histórias. eu tinha escrito 9 histórias e eu falei: "Não, tem que ter outra história". E para arredondar o número. Aí você vê, aí, de repente me lembrei: "Ah, tem a história de Genevieve". Aí, o que que acontece, na hora que eu estava escrevendo, eu estava focando, assim, porque você viu, é pesada essa É história. Não pesado. somente tem o abuso, como tem o A questão do do suicídio, suicídio do marido, depois do suicídio da minha avó, então é uma história extremamente pesada, tem e o temas abuso que eu bem sofri, delicados. no restaurante árabe, era um abuso aquilo. Sim, porque não é E só a questão física, é o psicológico também. e o que aconteceu na discoteca também, foi Sim, assim, foi então foi uma coisa tão forte, aí eu tive que me recordar, aí na hora de recordar, pronto, voltei a roer minhas unhas, como eu roía na época. Voltei a ter meus tiques nervosos, voltou botei tudo de novo, né, botou tudo Chantal? de novo, tudo de novo. E eu tinha que botar esse texto, porque você vê, são 10 histórias e todas elas, por exemplo, A Procura de Marie Claude é o relato de um bullying, não é, aquela menina que Sim, sofreu bullying. O Distribuidor Automático não, é poético, é um texto sobre os brinquedos da infância, mas da minha infância perdida, muito cedo. Que eu sim. durante muito tempo fiquei sonhando com meus brinquedos, eu queria reencontrar meus brinquedos e não achava mais meus brinquedos. O Segredo da Solteirona é outra história É forte, surpreendente, surpreendente, surpreendente. de uma pessoa que sobreviveu à guerra. A A guerra, Boneca Esquartejada, eu falo do meu tio que era um um homem sádico, né? sádico. O Belo Perverso, eu falo dos franceses que eu encontrei aqui, na época que eu me mudei para o Brasil ainda era uma terra desconhecida. Você lembra? Quando cheguei aqui, Lembro, a Ponta Verde, a cidade parava na Ponta Verde. Da Ponta Verde até Getúlio não tinha nada, era só coqueirais. A João da Vina era uma pista de areia. Era realmente, então, ninguém descia do avião. Só eu e Antônio descemos do avião. E não era nem o Zumbi dos Palmares, mas antes tinha aquele aeroporto simples, mas sim. antes desse aeroporto tinha como se fosse um galpão. Então, realmente, quando eu desci, eu falei: "Meu Deus do céu, onde que eu estou desembarcando?". E foi lá que eu descobri que em muitos filmes
filme americanos, filme assim, quando tem um bandido que tem que fugir para Fugir, algum lugar, ele vem para para o onde ele Brasil. vai? Vocês já notaram? O É, Brasil. Porque, claro, um país que do tamanho do continente, praticamente está cobrindo quase todo o continente. continente. Conti, Continente. E assim, tem continente, muitos né? lugares do É, Brasil que se a é, pessoa se meter ali, ninguém porque é o seguinte, ninguém encontra na mais. época não tinha internet, hoje em dia já está muito É, fácil. Então, as pessoas que desembarcavam aqui, às vezes eram pessoas, você viu, esses dois franceses que eu cruzei aqui, eu conto, assim, eram figuras figuras po perigosas, perigosas. perigosas, muito perigosas, que até no final, não vou contar a história, mas no final você vê o quanto Não, era e a gente perigoso. lê com o coração apertado, sentindo mesmo que aquelas pessoas são Ameaça, ameaçadoras. ameaça a minha vida, né. É, Aí tinha estranhas ocorrências, estranhas ocorrências todas as coisas esquisitas que acontecem na minha vida, muitas, muito esquisita. Eu já falei com o meu psiquiatra de algumas aventuras que eu vivenciei, e uma vez eu perguntei para ele: "Doutor, o que que você acha?" Aí ele uma vez respondeu: "Só a física quântica pode explicar a tuas experiências". Isso foi a resposta de um psiquiatra, né. sim. E recentemente eu vi um programa sobre pessoas que sofrem de bipolaridade. E alguns deles tinham a impressão que eles eram Jesus Cristo, ou eles eram uns santos voltando para salvar a humanidade. Nos momentos de manias, eles realmente partiam para Sonho alto, né, que são sonho alto. personalidades E no meu caso, não, são os acontecimentos em torno de mim que até foram testemunhados, em algumas ocasiões foram testemunhados por meu marido que estava ao meu lado, ou por outra pessoa que estava ao meu lado, os acontecimentos aconteciam mesmo. Aí nessa hora, eu vou até marcar uma consulta com o meu psiquiatra para saber se o cérebro de um bipolar, por causa da doença, ele tem uma percepção aguçadíssima das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque o que está acontecendo no seu redor, a gente vê só, por exemplo, a gente só vê o que tem aqui, o que tem atrás de mim eu não estou vendo. Então a gente não está vendo tudo, a gente não está escutando tudo, a gente não está, tem tantas coisas que acontecem, então eu vou perguntar, porque realmente é estranhas ocorrências, assim, dá para ver, assim, as ocorrências loucas que acontecem. E eu tenho outras para contar. Ah, você É, tem muitas histórias para. muito. Ô, Chantal, para a gente encerrar o Hum, nossa conversa, né? Eu queria que você contasse para a gente quais são os seus planos. Se você já está preparando já, aliás, já. um quarto livro, o Já, que é que você está planejando pela frente? já tô, então, já tô com várias histórias. Eu quero desenvolver uma história sobre os OVNIs que eu já avistei. Eu quero falar de uma tia minha que escapou de um bombardeio. Ela teve uma vida louca, ela teve que reconhecer os corpos dos vizinhos porque as bombas tinham caído em cima das casas e ela estava lá ajudando as pessoas para, não, esse fulano e tal, enfim. Ela viveu loucuras, né? E tem ainda tantas outras histórias de Então, quer dizer que você já parentes. está trabalhando É, no já, quarto livro já, agora, né, já, Chantal? já. E você pensa em publicar na sua língua materna, no francês? Para você é um desafio escrever em português? Não, para mim, eu tenho maior facilidade. Hoje você já domina o Eu português. adoro português. Eu adoro, me sinto bem com português. Outra coisa, uma palavra, uma língua fácil de escrever. Ela se escreve como se pronuncia. É verdade, tem isso. Você tem uma palavra, ver, em português, ver. Eu estou vendo. Na França, com esse som, nós temos 5 palavras diferentes. Ver, V-E-R, que é verme. Ver, V-E-R-R-E, que é o vidro. Ver, V-E-R-T, que é verde. Ver, V-E-R-S, que é na direção de ir. E tem ver, V-A-I-R, que é uma pele de um animal que era usado na época medieval nas roupas das pessoas. Então, 5 para você. Tem muitas palavras. Então você já vê até uma facilidade maior com o português. Eu acho assim, e eu acho a língua belíssima.
E uma pronunciação linda. Adoro o pessoal brasileiro falando português, não suporto o português. Que lindo, que horror o jeito de português falado. Eu não entendo em nada. Primeiro, eu não entendo em nada. Estou tão acostumada ao português, que é uma língua que não é minha língua materna. Então, vocês não têm dificuldade com o português do Portugal. Eu acho que você entende tudo, não é? Não. Assim, a gente comete até várias gafes, né, com É, algumas pessoas que são portugueses, né, que a gente diz assim: "Ah, o sotaque de vocês é só", não, quem tem sotaque são vocês, a gente fala português mesmo, é assim, né, que eles estão exatamente, exatamente. Mas orgulhosos é horroroso, mas horroroso. eu fui recentemente assistir um filme português, até Hum. lá no Cine Arte Pajuçara, não, já faz algum tempo, tá. Mas, eu pensei assim: "Meu Deus, poderiam ter colocado uma legenda, né", É, é, porque é, é, tem é, é. horas que não dá para Não entender, dá para não entender, dá para eu acho entender. horrível. Mas o português do Brasil, primeiro eu era criança quando comecei a ouvir música brasileira no rádio. Nossa, aí era tão lindo. E tinha até jogos com a língua, por exemplo, eu acho que era a Elis Regina que dizia: "Qual é o pente que te pentei", sabe, ela fazia como se fosse o reco-reco com Sim, "Qual é o sim, pente que que te te pe", pen ela tinha um jeito que parecia o reco-reco, sabe, tchu, tchu, tchu. Eu acho fantástico, é uma língua que eu amo de paixão, português das bossa nova, Quando você veio para cá, houve um choque cultural, assim, da sua parte, alguma coisa assim: "Meu Deus, eu muito. não esperava isso do Brasil". Muito, porque é o seguinte, eu E você perguntava ainda veio para o nordeste do Brasil, que é porque uma na coisa época mais era o estado mais pobre do Brasil e pois o é, mais violento. já, né, naquela É, época. é. Mas, eu perguntava para o Antônio: "Antônio, por favor, como é o Brasil? É pobre?" Aí ele dizia: "É, mas é assim, o pobre para mim, o máximo da pobreza que eu tinha visto foi na Espanha". Nos anos 60, quando a gente ia de férias, era na época do Franco, era a ditadura ainda, e era o lugar mais pobre que eu tinha Que visto. você tinha E visto. as pessoas mais pobres que eu vi, eram os portugueses que vinham trabalhar na França, os homens na construção, o gari, ou tá entendendo? Um serviço que o francês não queria, e as mulheres eram, faxineiras, tá? E eram tão humildes, assim, as roupas, tudo assim. Então, para mim, a pobreza era isso. A miséria era na Bangladesh, tá entendendo? Entendi. Então, eu achava que ia ser pobre como na Espanha. E para mim não tinha problema, porque eu ia passar férias na Espanha, eu adorava a Espanha. A Espanha naquela época, né? Sem modernidade, sem nada, eu adorava. Eu era apaixonada pela Espanha. Aí eu imaginei que seria assim. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei a ver a miséria como no Bangladesh. Essa foi uma coisa chocante Foi para você, é uma coisa que a para mim foi quando a desigualdade gente ia no Bar social. das Ostras, perto da lagoa. Aliás, eu não sei por que que as pessoas levavam os turistas para lá. Porque era muito Era assim, se chegava, tinha umas pocilga com os porcos, com crianças nuas, com a barriga deste tamanho oh, meu e Deus. os braços e as pernas magras. A gente entrava no restaurante, tinha que fazer assim para afastar as moscas, e as crianças morrendo de fome, cadavérica, estavam na janela e E colocavam a pedindo. mão assim. Meu Deus, a miséria em Bangladesh, como na África. E eu noto que dessa época para cá houve uma melhora tremenda. Que agora as empregadas domésticas sabem escrever. No meu tempo, a empregada da minha sogra, para assinar, era colocar tinta e botava o polegar num papel, embaixo do papel, ou então fazia uma cruz. Era a maneira dela assinar, a Ah, que cruz. bom que houve uma você Não, percebe uma melhora, né. muito, muito. Você não tem mais as pessoas completamente não, elas falam com termos um português bom, Mais instruídas. elas têm Hum. celular tão moderno, tem uma que bota, assim, extensão nos cílios, assim, tá. Elas têm tatuagem, tem totalmente assim, são pessoas Agora, assim, no seu cotidiano, há algum tipo de choque, alguma coisa que o brasileiro faz
e que para você é uma coisa que você não faz, não Uma faria na coisa, assim, que eu achava horrorosa, 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 já estou acostumada, assim, é o papel higiênico sujo, quando a pessoa se limpa, tira o cocô, é jogado numa lixeira ao lado. Ai, que na França você Não é coloca dentro no da no sa privada. na privada, porque a canalização é boa, não vai entupir o esgoto, não tem problema. Então, para mim, papel higiênico melado de cocô, de fezes, na lixeira ao lado, para mim Como era pode? como pode. Mas teve outras coisas que, pelo contrário, eu fiquei admirada com certos refinamentos nas coisas do dia a dia. As pessoas tinham refinamentos. Como que é assim, por Por exemplo? exemplo, eu tinha uma empregada doméstica que era bem humilde, bem, bem humilde mesmo. Mas ela tinha uma higiene na preparação dos alimentos que eu nunca tinha visto. Por exemplo, ela pegava o camarão e um por uma ela rasgava as costas para tirar tripas. Sim, Eu nunca, assim, meu Deus, assim, ela tirava a tripa como se chama, do camarão. Então, era assim, uma higiene muito, porque a higiene aqui nos alimentos é uma questão de sobrevivência. Um sim. país tropical tem que ser assim. Tinha assim, elas limpavam frango. Eu nunca tinha visto uma pessoa esfregava um limão assim, limpava o frango. Eu me lembro o alho também, elas tiravam a pá do alho porque assim não amargava os alimentos, não sei lá o quê. Era outra coisa que eu achei fantástico. Eu descobri isso no Brasil e me marcou tão positivamente que depois eu passei a observar nos filmes. Por exemplo, você tá uma pessoa num filme, ela está cozinhando, tá? Ela quer provar. No Brasil, se a pessoa quer provar um molho, o que que a pessoa faz? Não sei. Ela mexe na colher, ela bota na palma da mão Hum, e prova a palma da mão. sim, Na Europa, você viu o pessoal, bota a sim, colher e coloca a colher na panela. sim. A gente tinha uma amiga italiana que morou com a gente um tempo, Uhum. e ela, quando ia cozinhar, ela fazia isso. Quando ela fazia, a gente. Não, hoje em dia eu não consigo mais. Então, essas coisas se vai aprendendo, assim, nossa. Então, essa higiene na alimentação eu achei bacana, maravilhoso. Chantal, você teve alguma coisa que a gente não conversou aqui, que você queria aproveitar essa oportunidade para. Não, não, não. Esse aqui, todos esses autores de bioficção, eu vou talvez colocar isso dentro de uma entrevista escrita. Sim. Para poder, assim, falar desses escritores que Você estão. quer dar uma dica de leitura para a gente, Chantal? Um livro que você gosta, que você recomenda, acha que Ah, toda pessoa deveria ler? Você pode dizer uns três. Vamos dar umas dicas de leitura. bom, os livros de Marcel Pagnol, que é o Castelo do Meu Pai, não, A Glória do Meu Pai e o Castelo da Minha Mãe. Então, são livros, eu falei, são uma infância muito. Albert Camus, aquele que eu falei, O Primeiro Homem, é um livro que me marcou profundamente, o amor pelo pai que ele tinha. Olha, meu, é muito lindo. E quando ele descobre, quando ele vai, o que o pai foi enterrado na França, e então um dia ele vai para a França e ele vai ver o túmulo do pai e se dá conta que o pai é mais novo do que ele. Eita, isso eu sabia. Então, isso aqui é muito, assim, impressionante. O que está acontecendo agora, está começando a acontecer comigo, vou fazer 70 anos. E minha avó, quando morreu, era uma menina e ela era uma idosa, ela tinha 74. Estou me aproximando da idade da minha avó, tá entendendo? Tô Então, é entendendo. muito. A literatura dá essa perspectiva, né? Bom, então tem mais. Eu vou ter que pensar depois para recomendar um Chantal, livro. muito obrigada Muito pela obrigada, sua presença espera. aqui no Não sei se podcast. vocês curtiram? Ah, então espera.